Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio de Ler é Verbo com um livro muito legal que chama Por que a Informação Cresce. Esse livro foi indicado nos comentários pelo Caio Lemos. Desculpa o trocadilho aí, Caio, mas agora não é só você que leu, agora nós lemos. Esse livro é do filósofo César Hidalgo, um filósofo chileno que pensou numa parada muito simples, a informação. Meu irmão, só que o livro, cara, o livro é muito doido, né? Porque ele começa... Esses livros que começam a falar de física, de entropia, de caos e essas paradas, eles tendem a uma certa abstração que você tem que ter, né? Então, vamos mergulhar na abstração pra gente poder entender o que é informação. É muito difícil explicar o que é informação, porque a informação não é algo corpóreo, apesar dela sempre se manifestar em algum corpo. A informação não é uma coisa, é a forma de organizar as coisas. Informação é a ordem física dos objetos. É assim que o autor define informação. Só que aí a gente tem que diferenciar o que é informação e o que é significado, porque nós humanos tendemos a atribuir significado a qualquer tipo de informação, erroneamente, porque a informação em si, ela não traz o significado. Quem traz o significado é quem interpreta aquela informação. A informação, para ter significado, ela precisa de contexto e, antes disso, precisa de conhecimento. Deu pra entender isso, cara? Lemos? Ô Lemos, dá uma ajuda aí pro pessoal, se o pessoal não estiver entendendo, cara. Então agora vamos lá, porque essa parte é uma parte muito difícil, certo? O universo tende à entropia. O autor define entropia como a multiplicidade de estados equivalentes. Informação é o oposto da entropia, porque ela envolve configurações incomuns e altamente correlatas que são difíceis de se alcançar. Mas existe algo no universo que aí o autor não fala o que é e que ninguém sabe o que é, que chega na parte mística, se você for místico, ou chega na parte filosófica, espiritual, né? Se você for nesse negócio espiritual, chega no momento em que ninguém sabe porquê. Existe aqui na Terra, né? Em alguns outros lugares, possivelmente, um oposto dessa entropia. A matéria começa a se organizar de determinada forma, indo contra a lei do universo. E os truques usados para reter a informação são sistema fora de equilíbrio, acúmulo de informação em sólidos e a habilidade da matéria computar. Meu irmão, esse tipo de livro é assim, é um tipo de livro que você tem que abrir a mente e deixar a informação vir, velho, porque é uma parada muito uou! Então vamos voltar ao exemplo da água. A aguinha tá parada, lá não acontece nada, entropia, multiplicidade dos mesmos estados. Você gira sua mão lá dentro, certo? Você tirou de equilíbrio esse sistema. É tudo que a informação quer. Porque o que acontece? Quando você gira, forma um redemoinho. Então o redemoinho é um estado que se organizou e é rico em correlações. Mas esse estado é transitório, né? Você para lá, a entropia tende a voltar. Então qual que é o segundo passo que a informação precisa? Ela precisa solidificar a informação em objetos sólidos. Por que é importante solidificar a informação? Porque aí você tem, de um lado, algumas matérias aqui, alguns elementos que solidificaram, de outros elementos que solidificaram. E aí o que vai acontecer? Qual que é o terceiro ponto? A matéria vai computar. O que é a matéria computar? Ela vai entrar em contato, essa informação que solidificou com essa informação, e vai surgir uma outra coisa aqui, né? Então a gente vê isso nas reações químicas. Você tem um determinado reagente de um lado, você tem um reagente do outro, eles reagem e dão início a um terceiro reagente. E foi daí que foi surgindo as proteínas, e aí surgiu a porra toda. Ok, aí beleza, surgiu o ser humano, blá blá blá, surgiu a sociedade. E o que a gente não percebe, ou seja, a gente não percebe diretamente, mas indiretamente estamos todos vinculados a isso, informação é valor. Você compra uma Ferrari. O que a Ferrari é? Nada mais do que átomos organizados de determinada forma. Informação. Só que você bate a Ferrari num poste. Todos os átomos que você comprou da Ferrari estão ali ainda, certo? Mas eles já não estão mais naquela organização. Eles estão todos escangalhados lá, todo fodido, então a sua Ferrari perdeu o valor, mas os átomos que você comprou estão todos ali. Então a informação, a forma de organizar os átomos tem muito valor.
Aí ele vai relacionar informação com a economia. Inclusive, o subtítulo do livro é A Evolução da Ordem de Átomos à Economia. Então nós criamos um sistema econômico que é dar prestígio ao valor para que a informação cresça. E dessa forma nós conseguimos organizar, o ser humano conseguiu se organizar para que mais e mais informação crescesse. O que me diferencia de ser humano para os outros animais, para uma árvore, por alguma coisa? Aí ele vai usar um termo que é muito legal, que chama cristalização da imaginação, e ele fala isso muito no livro, né? O tempo todo ele vai falando de cristalização da imaginação. Nós somos os únicos seres capazes de imaginar, cristalizar, transformar aquilo para o mundo real. Essa é uma questão interessante. A imaginação é informação ou não é informação? Será que as minhas moléculas organizadas dentro do meu cérebro que geraram essa imaginação, isso é uma informação? Talvez. A organização social de vários seres humanos em prol da informação faz a informação crescer. Agora, será que nós fazemos a informação crescer ou a informação que nos usa para crescer? Ela colonizou a gente, ela que criou a gente para a gente criar cada vez mais informação? Aí, meu irmão, aí você pode viajar. É para viajar? É para viajar? Então vamos viajar. Vamos supor que seja a informação que criou a gente, tá certo? Estamos em plena evolução. E agora estamos numa onda evolutiva onde existem os computadores, né? Os computadores são capazes de processar muito mais que o ser humano. E daqui a pouco vamos supor que a máquina tem uma inteligência artificial. E a informação vai continuar crescendo, porque daqui a pouco a informação vai ser exponencial. Se a gente consegue construir um avião e a gente consegue fazer com que a máquina pense e ela construa um avião, de repente ela vai construir um avião muito mais moderno do que a gente nunca imaginou sonhar em fazer um avião, porque a capacidade dela de processar é muito maior que a nossa, certo? Então, chegou a hora de filosofar. Propósito, cara. Tipo, a informação cresce porque é uma lei física, é uma lei divina, beleza, a informação cresce. Mas qual que é o propósito das máquinas? Porque você pode programar ela para atender ao propósito humano. Ah, nós queremos avião. Mas um computador, ele precisa de desenvolver um avião para ele? Qual que é o propósito dele? Então, e qual que é o propósito do próprio ser humano, né? Então eu acho que um livro interessante para se ler, eu estou à procura desse livro, é um livro chamado Propósito. Então talvez a próxima fronteira da informação seja com que os computadores tenham conhecimento e know-how para cristalizar a própria imaginação. Mas o que os computadores imaginarão? O final do livro ele fica até poético, o autor ele filosofa assim e vai longe, né? Eu vou ler uma frase aqui, a frase que ele acaba o livro. Frequentemente não percebemos o quão incrível e bonita é a informação. Nos perdemos na urgência do momento. Nossas mentes correm como redemoinhos preocupadas em pensar no futuro de um universo que não tem passado. Estamos focados no dinheiro e nas contas a pagar, ao invés de assumirmos a responsabilidade de perpetuar esse mistério. A criação que nasceu em modestos princípios físicos e que concebeu a todos nós. Nossa Senhora. Pessoal, então esse foi Por que a Informação Cresce. Você tem algum livro que você acha interessante, assim, filosófico, que abre a mente, que faz a gente refletir sobre as coisas e questionar as paradas? Por favor, coloque nos comentários aí que, quem sabe, a gente lê aqui, discute, né? E troca uma ideia, que é o mais importante. Vamos fazer a informação crescer, tá certo? Eu só peço assim, se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Interessante criarmos uma comunidade de pessoas que estão interessadas em ler e interessadas em filosofar também, tá certo? Valeu, até a próxima!